Um dos requisitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é a comunicação à autoridade nacional e ao titular sobre a ocorrência de incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados. Eu sou Denise Tavares e nesse episódio da série LGPD, Top 10 Desafios da Adequação, vamos explorar como a lei aborda um incidente de segurança e maneiras práticas pelas quais as organizações podem se preparar e responder a esses eventos. Os vídeos anteriores da série estão disponíveis no canal do YouTube e pelo IGTV no meu Instagram, denisetavares.adv. Para não perder nenhum episódio, aproveita para se inscrever no canal. Incidentes de segurança da informação são comuns. Talvez alguém deixe uma porta de segurança destrancada ou um arquivo de papel confidencial exposto em sua mesa. Mas se um incidente de segurança envolver dados pessoais, aí entramos em uma situação protegida pela LGPD. A lei determina que as empresas devem proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Se houver um incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, o controlador deve comunicar à autoridade nacional e ao titular sobre a ocorrência do incidente. Primeiro, não podemos confundir qualquer incidente de segurança com um incidente de privacidade. Um incidente de segurança nem sempre é considerado um incidente de privacidade. Por exemplo, o mau funcionamento de sistemas ou serviços, acessos não autorizados, o extravio ou roubo de dados ou equipamentos, mesmo que contenham informações críticas, se não envolverem dados pessoais, são apenas incidentes de segurança que a empresa deve endereçar, mas que não incluem na obrigação de comunicação à ANPD e aos titulares. Uma empresa pode ter documentos confidenciais protegidos por outras normas ou por contrato ou termos de confidencialidade. A fórmula da Coca-Cola, por exemplo, é uma informação altamente sigilosa do negócio. Se essa informação vazar de alguma forma, temos um incidente de segurança. Mas como isso não afetará a privacidade de uma pessoa física, não entra no escopo da LGPD. Também é equívoco pensar que um incidente de segurança sempre envolve um vazamento de dados. Como vimos, a perda ou destruição acidental ou ilícita de dados pessoais também pode ser considerada como um incidente de privacidade. Assim, a primeira distinção a ser feita para saber se um incidente deve ou não ser reportado é verificar se existem dados pessoais envolvidos. O segundo ponto é que, de acordo com o artigo 48 da LGPD, não é qualquer incidente de segurança que envolva dados pessoais que deve ser reportado. A LGPD indica que o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Uma primeira observação é que é o controlador que tem o dever de reportar o incidente. Sendo assim, se o incidente ocorrer no estabelecimento do operador ou em relação às atividades executadas pelo operador, é o operador que deve informar o controlador a respeito do incidente para que o controlador possa cumprir sua obrigação. Essa determinação deve constar no contrato entre o controlador e o operador. A segunda observação é que o controlador deverá analisar a situação e ter meios de avaliar se ela representa um risco ou um dano relevante aos titulares. Algumas situações são mais fáceis de identificar, mas de fato, em relação à relevância do incidente, a lei não é específica e provavelmente teremos orientações futuras da ANPD nesse sentido. Como exemplo de um incidente de segurança que representou risco aos titulares e precisou ser reportado de acordo com decisão do Ministério Público, temos o caso bem conhecido de uma grande empresa de comércio eletrônico que precisou entrar em contato com mais de 2 milhões de clientes afetados por conta de um vazamento de dados. Na LGPD, o
que está previsto é que após a comunicação do incidente, a autoridade ainda irá verificar a sua gravidade e poderá determinar ao controlador a ampla divulgação dos fatos em meio de comunicação e a adoção de medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. E qual o prazo para o controlador fazer essa comunicação? De acordo com o texto legal, a comunicação deverá ser feita em prazo razoável, que principalmente no Brasil não quer dizer muita coisa. O fato é que a autoridade nacional também deverá regulamentar esse prazo futuramente. A título exemplificativo, temos o GDPR, que prevê o prazo de até 72 horas para as empresas comunicarem à Autoridade de Proteção de Dados a respeito de incidentes. E o que o controlador deverá mencionar nessa comunicação? A lei indica que a comunicação deve conter minimamente a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para proteger os dados, os riscos relacionados ao incidente, os motivos da demora, caso a comunicação não tenha sido feita de forma imediata, e as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Vejam que aqui dá a entender que essa comunicação deve ser feita de forma imediata, sob pena do controlador ter que explicar o motivo da demora. Na Europa, existem alguns critérios que as autoridades de proteção de dados adotam como parâmetros para indicar o que elas entendem com ação imediata em relação a incidentes de segurança. Como mencionamos, é o que esperamos que a nossa ANPD também venha detalhar. Em linhas gerais, um incidente de privacidade sujeita empresas às sanções previstas na LGPD, dentre elas a multa de até 2% do faturamento, limitada a R$50 milhões por infração. Mas além disso, se a empresa tiver que dar ampla divulgação do fato, aí temos também perdas incalculáveis, com o dano de imagem, além de possíveis ações individuais ou coletivas buscando uma indenização. Por isso, minimizar riscos de incidente de privacidade devem ser priorizados em um programa de adequação à LGPD. Medidas de segurança adequadas podem ajudar a proteger os dados e apoiar a conformidade com a LGPD por várias maneiras. Por exemplo, se a empresa não tiver um processo de retenção e descarte de dados, ela pode infringir a lei pela manutenção de dados excessivos ou pelo período além do necessário. Colaboradores mal treinados também podem criar riscos para a organização. Pode acontecer alterações de dados pessoais que os tornem imprecisos ou até um envio de dados pessoais a destinatários indevidos. De qualquer forma, havendo um incidente, as empresas precisam se preparar para detectar e conter o incidente, ter processo de resposta a incidentes de privacidade e, conforme o caso, até avaliar a contratação de um seguro cibernético. Como em todas as atividades de tratamento de dados pessoais, a primeira etapa para uma preparação eficaz é entender quais dados a organização possui por meio do mapeamento e inventário de dados. Como vimos, uma das informações que deve constar em uma comunicação à autoridade nacional é a natureza dos dados pessoais afetados. Portanto, os controladores devem ter uma imagem precisa dos dados que tratam. Além disso, para que o controlador faça uma avaliação de risco ou danos que podem ser relevantes ao titular, ele precisa ter conhecimento não apenas das categorias dos dados, mas também de elementos específicos dos dados pessoais. Além de medidas de segurança, é bom ressaltar que a LGPD também menciona medidas organizacionais apropriadas para garantirem a proteção dos dados, o que inclui ter um plano de resposta a incidentes idealmente elaborado em colaboração com a equipe de segurança da informação, privacidade, gerenciamento de risco, compliance e até uma equipe de relações públicas e comunicações se houver. Um bom plano de resposta ditará quem deve ser notificado dentro de uma empresa assim que uma potencial violação for descoberta ou relatada. Eventos potencialmente graves devem ser levados ao conhecimento dos representantes legais e da alta administração de uma empresa para que resposta unificada possa ser coordenada.
As empresas também devem garantir que os planos de resposta a incidente incluam uma estratégia para lidar com quaisquer violações relatadas por um operador. O treinamento para se preparar para um incidente também é crucial. Muitos profissionais de segurança de dados sugerem a realização de simulações de incidentes com o pessoal de TI e gerenciamento para preparar as pessoas-chave quando dados pessoais forem comprometidos. Quando um incidente de segurança é descoberto ou relatado, o DPO, o encarregado, deve ser notificado imediatamente. As primeiras etapas principais são conter o incidente, iniciar uma investigação de seu escopo e origem e decidir se ele se qualifica como um incidente de privacidade. Aqui está um outro momento onde uma governança de privacidade eficaz irá compensar. Todos os funcionários devem estar cientes do que constitui um incidente de privacidade e devem saber com quem entrar em contato após tomar conhecimento do incidente. Se um incidente de segurança for qualificado como um incidente de privacidade, aí a empresa pode ter que notificar a autoridade nacional e os titulares de dados com todos os requisitos que mencionamos anteriormente. Os incidentes de segurança são uma parte inerente do cenário de risco do mundo moderno. As empresas devem reconhecer que o investimento inicial pode tornar as respostas a incidentes mais fáceis e assim reduzir o risco para a organização e para os titulares dos dados. No próximo vídeo vamos falar sobre a avaliação, contratação e gestão de operadores. Os vídeos dessa série Top 10 Desafios da Adequação serão disponibilizados todas as terças e quintas pelo canal do YouTube e também aqui pelo IGTV. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Até lá!